Verratti está suspenso para o próximo jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro e será um jogo muito importante e decisivo contra o Santos, jogo que não será disputado na Vila Belmiro, mas sim no Morumbi. E tem a expectativa de ter casa cheia, o torcedor do Santos vai comprar ingressos para tentar ir ao jogo e motivar o seu time, porque para eles também é um jogo importante. Cara, e a última vitória do Vasco, coincidentemente ou não, foi lá no Morumbi. Desde então, o Vasco não venceu mais no Campeonato Brasileiro e tem a oportunidade de voltar a vencer. E para esse jogo, o Vasco, como eu falei, não contará com o Verratti, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Então pintam algumas oportunidades para o técnico Fernando Diniz montar um time do Vasco de forma mais móvel lá na frente, de forma que deixe o time mais rápido e que talvez seja um fator surpresa para as defesas adversárias que já sabem muito o que esperar do time do Vasco. Então eu vou te mostrar no vídeo de hoje como é que o técnico Fernando Diniz deve montar esse Vasco para o jogo contra o Santos sem o Verratti. É claro que depois, mais para frente, quando estiver chegando ali próximo do jogo, provavelmente sexta-feira, eu vou trazer aqui um vídeo detalhado para vocês com a realmente provável escalação do Vasco, mas aqui já é uma ideia que a gente pode ter como Diniz pode montar esse time aí para conseguir voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, porque a fase realmente do Vasco é muito chata. E é assim que eu imagino que o técnico Fernando Diniz vai montar esse time do Vasco para esse confronto diante do Santos, que é o primeiro jogo do segundo turno, mas vale ressaltar que o Vasco tem 2 jogos a menos do que muitos times, né? O Vasco ainda tem um jogo a menos para fazer contra o Juventude e um contra o Bahia, contra o Juventude fora de casa, contra o Bahia em São Januário. Então digamos que o Vasco matematicamente, se vencesse pelo menos um desses jogos, estaria fora da zona de rebaixamento. Então o Vasco ainda tem mais isso, né? Tem essas oportunidades para sair do Z4, mas é importante você vencer o Santos, que hoje é um confronto direto contra o Vasco. O Vasco vai ter o Léo Jardim no gol, com certeza, o Paulo Henrique na lateral direita provavelmente. Acredito, né, que o Paulo Henrique acabou saindo ali no jogo, mas eu acho que não vai preocupar, né? Ao que parece foi só realmente ali a pancada. Vai ter uma semana para ele se recuperar e deve ir para o jogo aí contra o Santos. A dupla de zaga do Vasco ainda deve ser o João Vitor e o Lucas Freitas. Eu espero muito que o Vasco consiga já anunciar um zagueiro nessa semana, para pelo menos ficar com opção no banco de reservas, ou quem sabe já até jogar esse jogo diante do Santos. A gente sabe que o Vasco tem como seus grandes problemas a zaga. Por mais que o Fernando Diniz chegue para mim e fale que o João Vitor tá fazendo bons jogos, a gente sabe que muitas vezes é o zagueiro João Vitor que compromete o time do Vasco defensivamente. Com falhas, sim, com falhas. Ele vai falar que o João Vitor não falha? É mentira. Eu posso trazer aqui um compilado de vídeos com falhas do João Vitor desde que o Fernando Diniz assumiu o comando técnico do Vasco, que comprometem resultados da equipe. Posso trazer isso aqui pra vocês. O João Vitor é um zagueiro rápido, ele gosta de jogar com linha alta, eu concordo isso. O João Vitor é um zagueiro rápido, mas e o restante das coisas? Então, tomara que o João Vitor, se jogar esse jogo, tenha uma boa atuação, né? E a gente vai ter o Lucas Freitas na zaga, tem a volta do Lucas Piton, que é importante, né? O Lucas Piton é um jogador que, por mais que a gente critique, o Vasco não tem outras opções na lateral esquerda. Tivemos que jogar com Puma improvisado, porque o Vitor Luiz, todo mundo sabe que, pelo amor de Deus, né? Não tem muita condição de atuar no Vasco. Tietê é presença confirmada no time do Vasco. Provavelmente ele vai manter o Hugo Moura como titular. Hugo Moura fez um bom jogo contra o Atlético Mineiro. Poderia ter até evitado, né, também o gol do Gabriel Menino se ele faz antes ali uma falta tática, mas tudo bem. No restante, o Hugo Moura teve uma boa atuação diante do Atlético Mineiro. E aí, os 4 jogadores de frente do Vasco, que é a grande dúvida de como o Fernando Diniz vai montar o time. O Vasco, teoricamente, né, pelo menos as notícias deram que o Vasco já acertou com Carlos Andrés Gomes, mas não sei se o jogador estará à disposição para esse jogo. O ideal é que ele estivesse o mais rápido possível treinando com os seus companheiros para estar à disposição. O Vasco não tem tempo para esperar, cara. E aí o jogador que já está contratado desde a semana passada ainda sequer está no Rio de Janeiro treinando com o grupo. Era para o Carlos Andrés Gomes ter se apresentado já para estar treinando com o restante dos companheiros e fazer essa semana essa bateria de treinos para ser uma opção no jogo contra o Santos. Mas provavelmente ele não vai ser uma opção como titular, né? O Andrés Gomes. Então, quem sabe ele já esteja inscrito, fique no banco de reservas, já é mais uma opção que o Vasco ganha. Mas com os jogadores que o Vasco tem atualmente no seu elenco e sem o Verratti, provavelmente o Diniz vai montar o time assim. Felipe Coutinho no meio, armando o jogo, isso aí não vai mudar.
O Ryan na ponta direita também, o Ryan até pode jogar como centroavante, mas eu acredito na manutenção do Ryan como esse ponta direita do time do Vasco. O Ryan tá pisando bastante dentro da área para finalizar ultimamente com o Fernando Diniz, só que o Ryan precisa melhorar o cabeceio. Se esse moleque melhorar o cabeceio, ele tá se posicionando bem, tá pegando os espaços livres, ele vai começar a marcar muito mais gols do que ele está marcando atualmente. E aí você tem o David, que deve ser o substituto do Verratti, naturalmente é o David, porque o David já fez essa função de centroavante na carreira outrora. Com o David de centroavante, você ganha um cara que tem mais ruptura em última linha, você ganha um cara que tem mais fôlego, tem mais força do que o Verratti para disputar ali no corpo a corpo, vai aguentar marcar mais pressão, adversário e tudo mais, só que você perde o jogo aéreo com o David, isso aí é claro, mas você ganha outras coisas. Você perde nesse jogo aéreo, mas você ganha em movimentação e mobilidade, você ganha um jogador que tem mais qualidade técnica por baixo para tabelar, para fazer a infiltração, para realmente fazer o jogo fluir com a bola por baixo do time do Vasco, que é a grande ideia do Fernando Diniz muitas das vezes. E aí você terá o Nuno como esse meia esquerda. É importante essa semana sem jogos para você recuperar o Nuno, que visivelmente tem um cansaço físico. Quais são as outras opções? Você tem o Garré como opção, mas o Garré é um jogador que entra bem no jogo, passa 3 jogos entrando mal. Então não sei se é uma grande opção assim. A outra opção seria o GB, mas o GB está lesionado. Então é o David mesmo que deve ir no ataque. Você tem o Carlos Andrés Gomes, que foi contratado, mas que ainda não está treinando com o grupo. Por isso eu nem estou colocando ele aqui como opção. Quem sabe até sexta-feira, se ele já for apresentado, estiver treinando, for uma opção, quem sabe você não pode colocar o Ryan como centroavante e o Andrés Gomes na ponta direita, que é a posição que ele joga. Deixaria o time do Vasco mais rápido. Andrés Gomes é um jogador de muita velocidade, mas que também tem qualidade no jogo por baixo. E é assim que deve ser a escalação para o Vasco para essa final contra o Santos. Se o Vasco quer se manter na Série A do Campeonato Brasileiro, é muito importante que ele vença esse jogo. Independente se o jogo é no Morumbi, se o jogo é onde for, o Vasco precisa desses 3 pontos. Mas é isso, rapaziada. Esperem um time com mais movimentação, com mais mobilidade. Pode sim marcar gols de cabeça o time do Vasco, mas que perde nessa referência lá na frente, esse jogador referência. O Vasco perde nisso, mas ganha em outros pontos. E nesses outros pontos que ganham, aí que a torcida tá muito curiosa para ver como é que vai se sair esse Vasco sem o Verratti. Se o time vai conseguir progredir ou se o time vai piorar. E eu acredito que tem uma grande chance, principalmente por ser um jogo fora de casa, do time do Vasco jogar melhor sem o Verratti. É claro, depende da atuação técnica individual de cada um desses jogadores, principalmente de quem vai entrar no lugar dele, que é o David. Se o David souber aproveitar essa oportunidade, agarrar com unhas e dentes, pode ser que as coisas fluam sim para o time do Vasco. Por fim, uma última opção seria ele colocar o Lloyd na ponta direita, que é a posição que ele se destacava jogando lá na Turquia, e colocar o Ryan como centroavante e o Nuno jogando na meia esquerda. É também outra opção que tem um técnico, Fernando Diniz, mas é a semana de treinos que vai definir realmente como é que vai jogar aí o Vasco nesse jogo diante do Santos. É isso. Com essa abração do Francesco, nós se fui. Comenta aí como é que você montaria o time do Vasco. Dessa forma, colocaria quem sabe Thiago Mendes titular, também é uma opção. Fui.